amigos. Pãozinho, vamos fazer pãozinho também. A gente tá conversando lá no Instagram. Inclusive, quem quiser participar das conversas do Instagram, eu vou deixar aqui o meu arroba. Não é do Historiando com Bru, meu Instagram mesmo. E aí a gente tava conversando porque o Ministério Público Federal, ele emitiu, enfim, um mandamento de que não será mais permitido no Brasil escolas e ruas públicas e coisas assim homenageiem símbolos da ditadura militar brasileira. E aí a gente tava conversando e vocês quiseram saber de pra que serve esses símbolos, por que isso é relevante ou não, né? E aí eu acho que a gente começa dizendo o que é patrimônio material e imaterial. Eu acho que é melhor, vai ficar mais fácil. Tá, aí o que seria o patrimônio? Patrimônio não é só algo que a humanidade produz, né? Porque daí absolutamente tudo seria um patrimônio. Mas é algo que é relevante, único e que traz um conhecimento, uma sabedoria que merece ser conservada e protegida. E então a gente tende a pensar que patrimônio histórico é uma coisa que é necessariamente antiga, mas não, é algo que merece se tornar antigo, é algo que merece ser imortalizado. E aí desta forma se torna um patrimônio histórico, um patrimônio cultural. E para a proteção desses bens, existe o tombamento. Existe o tombamento nacional, municipal, eu acho que estadual não, municipal, o paisal do país, e existe tombamento pela ONU, Patrimônio Material e Imaterial Internacional da Humanidade. Dentre os tombamentos, pode ser tombado tanto como material quanto imaterial. E é bem isso que parece mesmo. Bem material é as pirâmides do Egito, são prédios históricos que tem no centro-oeste. Aí acho que muitas cidades do Brasil tem prédio histórico, né? Porque o Brasil foi colonizado há bastante tempo. E imaterial é uma coisa um pouquinho mais subjetiva assim de compreender. Porque vem, Nica, vem da hora da graça. Vem, fala agora. Mas imaterial também é o que parece. São festividades, são cantos, são contadores de história, benzedeiras são patrimônio imaterial. E, enfim, imaterial é como se fosse muito mais do que o material. Mas é um pouquinho confuso isso, porque quase tudo pode ser considerado um patrimônio da humanidade. Por quê? Isto é um copo. Isto não é um bem tombado. Mas, se este copo tivesse sido feito por um artesão, que era o último artesão da Terra, que é capaz de fazer uma determinada técnica específica para criar essas ranhuras com algo específico, e isso tem uma simbologia e um conhecimento, este copo poderia ser um bem tombado. E o que pode ou não pode fazer com bem tombado? Não pode destruir. Resumindo, não pode destruir. Cânticos e coisas assim, a ideia é preservar de algum jeito, mas também não é forçar a existência. Um patrimônio imaterial pode deixar de existir, mas a ideia é conservar o centro dele, o âmago que existiu, preservar de algum jeito. Não é continuar emulando festividades quando não tem mais essa identificação com o povo, por exemplo. Uma festividade antiga pode ser tombada e como patrimônio imaterial e deixar de existir. Não há problema. Destruir um prédio é muito mais complicado, né? É outros 500. Mas aí, acho que deu pra ficar claro, tem o patrimônio material, tem o patrimônio imaterial. Por que eles são símbolos? São símbolos porque trazem algo único. E ao longo da humanidade, sempre foram muito relevantes para a constituição do indivíduo, símbolos, signos, significados, tanto que grandíssima parte da análise de história e de psicologia é de símbolos. A gente vive de procurar símbolos e padrões em coisas. Então a gente tem, por exemplo, a água que aparece como um inconsciente se manifestando nos sonhos, mitos que representam signos determinados. Eu falei naquele vídeo da deusa Leoa sobre signos e símbolos. Toda a sociedade precisa e possui símbolos que constituem como uma sociedade, que define quem aquele povo é, como aquele povo se vê. Então, voltando, os homens atuais do Ocidente se identificarem com o leão,
Isso é um símbolo, um signo do que eles se veem como. E antigamente a leoas ter sido vista como essa parte forte, que é também um signo, né? Quem não viu esse vídeo ficou bem legal, eu recomendo ver. Ok, toda sociedade é constituída por símbolos. O que são monumentos, homenagens, esculturas? O que isso são, principalmente quando são erguidos pelo órgão público ou não proibidos ou proibidos por um órgão público? São manifestações de qual é a ideologia vigente numa sociedade. Ideologia é uma coisa que não é todo cientista e pessoa que estuda, assim, que tem um consenso. A gente que afirma que ideologia é apenas o viés que a sociedade se organiza. E tem gente que afirma que ideologia é necessariamente um viés de controle e manipulação que a sociedade se organiza. Eu tenho, pra mim, eu acho que é mais amplo entender ideologia como um viés de uma sociedade do que necessariamente manipulação. Porque às vezes, como é o que eu quero falar agora, não é necessariamente sobre manipulação. Mas sim, no fundo, a ideologia sempre vai ter um fundo de controle, porque vai ser a manifestação do poder de uma sociedade, né? Ideologia é uma coisa muito subjetiva e complexa, não sei porque que eu entrei nesse tema. Quase começando a minha aula e eu tô aqui viajando, não tomei nem o chimarrão nem comi. Bom, e aí, esses símbolos são erguidos com um propósito e são destruídos com um propósito. Por exemplo, quando acontece a queda do Muro de Berlim, tem até no filme Adeus Lenin um momento que a estátua de Lenin está sendo levada embora por um helicóptero. Há também no Brasil, aconteceu há uns anos atrás, um protesto de motoboys, que uma estátua... eu não lembro se era de ditadura, se era imperador. Sim, uma estátua problemática, ela foi queimada pelos motoboys em greve, motoboys de aplicativo. O moço até foi pra prisão e tudo, enfim, virou um símbolo. Ou seja, tudo que foi erguido tem um motivo. Por que a estátua de Lenin foi erguida para começo de conversa? Lenin não gostava desse tipo de símbolos. Quem gostava era Stalin. Stalin fez muito dessas simbologias de erguer monumento em homenagem. Lenin era contra isso. Lenin achava que trabalhar para o povo não era gastar o dinheiro do povo com estátuas e coisa inútil. Por que Stalin gostava? Stalin era uma pessoa que não governava para o povo. Stalin foi um ditador que subiu ao poder de forma duvidosa, matando o inimigo que visse pela frente e que se consolidou no poder porque ele queria ter o poder, não porque ele queria governar para o povo. Então ele gostava de símbolos. Uma coisa que é muito, inclusive aqui tem que soar a sirene, é: se o governo está erguendo muitos símbolos sobre si mesmo, esse governo não está bem intencionado. Então, Stalin erguer monumento de Lenin. É comum que ditadores tenham seu próprio rosto exposto em vários locais da pátria. Como eu disse, em 1984, para quem viu o vídeo aqui do Grande Irmão ter o símbolo dele, os cartazes dele em todos os lugares, isso é uma lembrança. Quando um governante está erguendo muitos símbolos em prol de si mesmo, tá criando muitos símbolos para a pátria, ele quer mostrar que ele é presente em tudo, que ele é o poder de tudo. E isso vai colocando dentro da nossa cabeça que essa pessoa é onipresente, onisciente, muito poderosa. Ou seja, geralmente quem faz isso são pessoas com intenções totalitaristas. Ai, Bruno, mas o Bolsonaro recém fez isso. Bom, ele tinha intenções totalitaristas, tanto que ele está sendo investigado por tentativa de golpe. Inclusive, Bolsonaro é chamado de fascista porque a forma como ele tentou realizar isso se assemelha ao modelo de fascismo. Porque ditaduras têm vários lados da moeda, pode ser direita, esquerda e coisa assim. Eu, pessoalmente, sou contra isso. Pra mim, se a pessoa chegou no poder de forma totalitária e se diz esquerda ou direita, ela não é esquerda ou direita, pois isso é uma organização democrática. Ela é totalitária, ponto final. E aí, dentro dos totalitarismos, tem características, como o stalinismo teve suas características, como o fascismo italiano teve suas características. E o Bolsonaro é chamado de fascista, pois o comportamento dele, de golpista, de tentativa de golpe, se assemelha ao fascismo. Mas pra mim, no momento que a pessoa
começa a tentar dar golpe, ela deixa de ser um elemento democrático, então ela deixa de ser direita e esquerda. Bom, então o monumento ele é um símbolo do que é representante e importante para a sociedade. Quando a gente tem no Brasil, foi levantado pelos Correios, quase 1000 ruas, quase 1000 ruas, praças e coisas assim, fica trabalho do Correio, em homenagem à ditadura. Isso é um símbolo do que é relevante para a pátria ou não. Tá tendo um mapeamento também de esculturas e coisas assim. Tem mais de 500 em prol da ditadura militar. A ditadura militar foi uma coisa que criou muito desses símbolos. Por quê? Porque a ditadura foi totalitarista e todo regime totalitarista tem que erguer símbolos para a população aceitar que eles são um poder vigente. Age no inconsciente, todo símbolo age no inconsciente. Tem os símbolos que são inconscientes e tem os símbolos que são propositais, pensados e planejados, como são símbolos de regimes totalitários. E aí, ou seja, ao todo no Brasil, há milhares de símbolos pró-ditadura militar que não foram destruídos após o fim do período da ditadura. A ditadura eu já falei aqui várias vezes, aqui não sei, ao todo na minha vida, já falei várias vezes, que foi quando o sucateamento da escola pública começou. E daí abriu essa diferença de na federal só tem rico e na particular só tem pobre se matando para pagar. Foi quando começou o sucateamento da escola pública, foi na ditadura militar. Ou seja, emburrecer a população, colocar símbolos de poder, torturar e exigir aceitação. Basicamente, esse é a base de todo o regime, basicamente é esse. Então, várias escolas tiveram seus nomes modificados para ícones da ditadura. É muito relevante isso, entender que quanto mais simbólico um prédio, mais chance ele tem de influenciar com o seu nome. Então, uma escola é um símbolo cultural, uma igreja, um hospital são símbolos reconhecíveis por basicamente a maior parte da humanidade. Por si só, a escola é um símbolo e quando ela recebe um nome, ela recebe novas camadas disso. É muito problemático, então, que uma escola tenha um nome de um ditador militar, pois eram pessoas que sucatearam a escola pública e geralmente são públicas, né? Eu não sei de escola privada. Foi um ditador que sucateou a escola pública, que matou e perseguiu quem pensava criticamente e no dos pobres, né? Bom, e aí, além disso, também tá tendo um levantamento de quantos monumentos há contra a ditadura no Brasil, uma lembrança, 49. Até 2020, por aí, existia um monumento contra a tortura militar brasileira, que é um monumento que dá vontade de chorar vendo uma pessoa pendurada de um jeito horroroso. Um monumento encontra milhares de símbolos pró-ditadura militar no Brasil. E aí, o que isso acarreta? Acarreta em discursos negacionistas de que a ditadura militar brasileira não foi problemática, que não houve tortura na ditadura militar brasileira e que foi brando e tranquilo, ou como o próprio Bolsonaro disse, que matou foi pouco. E aí, realmente comparando, e isso é uma palavra-chave, comparando a outros regimes militares, a ditadura brasileira matou pouco. Mas qualquer governo que mate a população já tá matando demais. O governo não tem que matar a população, o trabalho do governo é cuidar. E a gente ter esses símbolos pró-morte da população, erguido pela população, é basicamente um tiro no próprio pé. Eu acho que eu vou continuar esse vídeo depois, I don't know. Acabou minha aula. Meu Deus, meu cabelo. Agora vai ser arrumando a cozinha com o Bru, pois Bru tá com muita coisa pra fazer e a casa está em um caos absoluto. Então a gente tem esses símbolos pró-ditadura militar brasileira que não foram derrubados no fim da ditadura e que seguem continuando influenciando a população a acreditar que não teve nada demais durante a ditadura. E provavelmente, por que a gente tem essa negação da brutalidade da ditadura por parte
Opa! E aí, o que é importante pensar sobre a negação da ditadura e símbolos, tá? A ditadura militar brasileira, ela não teve um fim abrupto, ela não teve um fim pela mão da população. E a gente estuda na história sobre o movimento Diretas Já. E aí o que dá a entender? Que teve uma manifestação de milhões de pessoas na rua pedindo a votação direta. E aí, glória a Deus, no outro ano encerrou a ditadura militar no Brasil. E às vezes a gente esquece que a ditadura terminou, mas o movimento de diretas já perdeu. A primeira eleição democrática do Brasil foi indireta. Ou seja, políticos que detinham poder decidiram quem seria o próximo presidente na abertura do regime democrático do Brasil. O fim, então, da ditadura militar foi igual à declaração da independência. Foi meio suspeito, foi estranho. É como se basicamente fosse um trabalho interno. Como se e aí a ditadura vai afrouxando, inclusive nos outros anos, né? Tem o fechamento lá com do Congresso com a AI-5, mas aí ela vai afrouxando nos últimos anos, diminui o nível de perseguição e tortura. E aí no fim ela mesmo se abre, dando de novo essa sensação de não foi tão ruim assim, porque se fosse um regime tirano, teria sido derrubado. Como Hitler foi perseguido e morto, como Mussolini foi perseguido e morto. Todo tirano, assim, é derrubado, cortem as cabeças, revolução menchevique e bolchevique, vai vir revolução francesa e vai morrer todo mundo na mão dos jacobinos. A gente tem muita essa sensação de que um regime tirano, ele sai do poder só na marra. Só que o governo tirano do Brasil, derrubei tudo na minha geladeira, socorro, só que o governo tirano do Brasil saiu do poder por pressões internas, basicamente, e externas, mas ele foi saindo aos poucos, dando esse espaço vazio de olha como a gente não é tão ruim assim. Então tem gente que acredita que a ditadura no Brasil não foi tão ruim assim. E por essa saída sutil deles, o que aconteceu com os símbolos? Seguiram ali de pé. Porque em momento algum a população se levantou contra e fez uma varredura na cidade. Ninguém saiu nas ruas destruindo tudo. Não houve essa revolta violenta da população em relação aos símbolos. Então os símbolos da ditadura militar brasileira ainda estão ali. O que isso significa? Significa que, querendo ou não, os valores da ditadura militar ainda estão em voga dentro da população. Porque uma população que não aceita esse tipo de coisa não mora em frente a uma estátua de um torturador. Chegou a acabar o ar. Não mora na frente de uma estátua de um torturador sem se revoltar. Não mora sem pichar, não mora sem quebrar. Uma pessoa que vai contra os seus valores não aceita uma estátua de torturador na frente de casa. Uma população que realmente é contra valores de tortura nunca aceitaria, no impeachment de uma presidente eleita democraticamente, um dos votantes fazer honra a torturador. Ou seja, símbolos da ditadura seguem vigente, porque ainda é importante para a população brasileira esses símbolos. Ainda faz parte da ideologia do Brasil, a ditadura. Quando foi aberto da Comissão da Verdade os documentos da ditadura militar do Brasil no governo da Dilma? Foi a primeira vez que foi aberto, foi o último país da América Latina que abriu os documentos da ditadura. E o que aconteceu com muitos documentos da ditadura no Brasil? Foram queimados e destruídos, reforçando a ideia de que não aconteceu nada demais. Foi 2015 ou 2016 que foi aberto, recém foi aberto. É uma década de pesquisa sobre a ditadura militar no Brasil. Até pouquíssimo tempo a gente tinha um monumento contra e a gente tem milhares a favor. O que isso significa? Significa que tem gente do exército aí eleita falando sobre golpe e as pessoas falando sobre como isso é democrático e como a tentativa de golpe que aconteceu foi democrático. Por quê? Porque a ditadura militar brasileira foi uma revolução democrática também. Também foi um período com eleições. Também foi um período perfeito e ótimo. Agora, qual que é a diferença? A gente tem internet e pode ressaltar o que foi dito ou não. A gente pode recortar falas de momentos históricos e recompartilhar. A gente, inclusive, pode tirar coisa do contexto e ferrar com a vida dos outros. Antigamente, ninguém tinha esse luxo.
não era possível para uma ditadura perseguir todo mundo igual tem como perseguir agora na internet. Então o povo agora tem o poder de derrubar todos os símbolos. Os símbolos não são derrubados porque ainda são simbólicos para o indivíduo. Esse tipo de movimentação finalmente mostra que o Brasil está começando a mudar de página para se tornar uma república democrática, coisa que nunca foi. O Brasil sempre foi caótico. O Brasil surge, a república e cai, a república está se estabilizando e toma golpe, a república está se estabilizando e toma impeachment, a república está se estabilizando e sobe um panaca no poder, como aconteceu com Jânio Quadros, enfim. Esses símbolos ainda existem, porque faz sentido para a população brasileira ter eles nas ruas. Ou seja, o que são monumentos são um reflexo da população. Um beijo da Anitta.